Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição número 6, Cidadania Celestial. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O verso para memorizar na lição de sábado. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. A lição desta semana conclui o estudo de Filipenses e está repleta de lições valiosas para a sua vida diária. Muitos dos altos valores morais que se guiaram a vida do apóstolo Paulo não são encontrados nos versos mais da epístola, semelhantes aos ensinamentos de Jesus que focam a pessoa interior. O que Paulo compartilha são segredos para viver uma vida cristã alegre. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, o que acontece com mais frequência do que gostaríamos, não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou desanimados. Em vez disso, podemos recorrer a princípios que nos fortalecem para enfrentar desafios da vida, permitindo-nos experimentar uma paz interior duradoura que somente Deus pode proporcionar. O presente e o futuro estão em suas mãos, e Ele supere tudo o que precisamos. Mais importante, não precisamos colocar nossas esperanças em sistemas de governo, terrenos que frequentemente nos decepcionam. Como cristãos, somos cidadãos do reino celestial de Deus, e com essa cidadania vem privilégios maravilhosos e também responsabilidades. Lição de domingo: modelos de conduta. Todos nós, em algum momento, encontramos pessoas que admiramos e queremos imitar. Para as crianças é especialmente importante que elas tenham bons modelos nos primeiros anos de vida. Geralmente esses ideais são o pai e a mãe. À medida que crescem, eles encontrarão outros modelos, talvez conectados à carreira escolhida ou mesmo em biografias que lerão. Elas também podem aprender com a experiência de personagens bíblicos que lidaram com desafios e compará-los com as suas próprias experiências de vida. Infelizmente, a mídia está repleta de maus exemplos. Somos bombardeados com conteúdos sensacionalistas, histórias que explorem os problemas obscenos e a vida caótica de celebridades. Os leitores de Paulo em Filipos, embora obviamente não lidassem com a internet, enfrentaram desafios semelhantes em seu contexto. O fato é que o mundo que Paulo vivia era muito corrupto, imoral e maligno, como o nosso hoje. Quer dizer, povo de Deus, não é diferente, né? O mal sempre existiu em grande quantidade e continuará existindo até o fim. A questão é, como reagiremos a isso? Fé e perseverança em meio à tribulação. Pergunta número 1. Leia Filipenses capítulo 3, versos 17 a 19. Como bons e maus modelos de comportamento são descritos nessa passagem? Quais sinais ajudam a diferenciá-los? Não devemos perder de vista o amor de Paulo para com aqueles quem ele discorda. Ele chora por eles. Observe também que ele não os chama de seus inimigos, mas inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18. É como devemos chamar hoje as pessoas que não creem na palavra, que são descrentes de Deus.
são inimigos da cruz. Filipenses capítulo 3, verso 18. Paulo reconheceu que questões muito maiores estavam em jogo, entendendo que a cruz quebra barreiras e coloca todos no mesmo nível, como pecadores que precisam de um Salvador. Efésios capítulo 2, versos 11 a 14. Além disso, é preciso ressaltar como Paulo exorta os filipenses a concentrarem nos bons exemplos, não nos maus, a observar cuidadosamente aqueles cujo modo de vida é muito parecido com o dele. Curiosamente, Paulo usa uma linguagem semelhante ao alertar os romanos. Alertar os romanos, notem bem aqueles que provocam divisões e afastam-se deles. Romanos capítulo 16, verso 17. Os enganadores em Roma são descritos como aqueles que não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Romanos capítulo 16, verso 18. Pergunta no rodapé. Embora Jesus seja o único padrão perfeito, há outros que, em certas áreas, poderiam ser bons modelos. E você? Quer dizer, de perseverança, de fé. Vamos ensinar estudos bíblicos. Vamos passar o nosso entendimento. Que tipo de modelo tem sido para os outros? Passar a palavra de Deus. Lição de segunda-feira. Permaneçam firmes no Senhor. Pergunta número 2. Leia Filipenses capítulo 3, versos 20 a 21. Como Paulo descreve de forma vivida o significado de pátria ou cidadania cristã. Ao contrário dos inimigos da cruz que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, verso 19. E tem como Deus o próprio ventre. A cidadania do cristão está no céu. O governante é Jesus Cristo. Para reforçar essa ideia, Paulo destaca a necessidade de que nosso corpo humilhado, Filipenses capítulo 3, verso 21, sujeito a doenças, deterioração e morte, seja transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Cristo na ressurreição. Como os seguintes textos descrevem o estado glorificado. Número A, João capítulo 19, versos 25 a 27. B, Lucas capítulo 24, verso 39. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 44. Número D, letra D, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54. A letra E, Colossenses capítulo 3, verso 4. Marquem aí, povo de Deus. Continuando, por meio de Jesus a morte, o último inimigo, e será destruída. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Essa é a nossa maior esperança, a promessa suprema que temos em Cristo. Não apenas o fim da morte, mas em corpo totalmente novo, um corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, verso 21. Em um livro sobre como encontrar salvação sem Deus, que argumenta de forma bastante questionável que supera o medo da morte e a verdadeira salvação, o autor Luc Ferry reconhece que o cristianismo nos permite não apenas transcender o medo da morte, mas também vencer a própria morte. E ao fazer isso, temos a identidade individual em vez de anonimato ou abstração. Parece ser a única crença que realmente oferece uma vitória definitiva da imortalidade pessoal sobre nossa condição de mortais. No livro A British Story in Otogi, Nova York, HarperCollins, 2011, página 90. Um reconhecimento notável vindo de um ateu. Para Paulo, portanto, nossa cidadania celestial inclui a promessa da ressurreição e da vida eterna, uma nova existência que, por enquanto, mal conseguimos imaginar. Pergunta no rodapé: por que a vida eterna é essencial?
Porque a vida eterna é essencial à nossa fé. É importantíssima. É importantíssima a nossa fé em Deus. Temos que ter. Sempre andar com Cristo. Há algo no mundo que seria mais valioso do que aquilo que Cristo nos dá? Não. Só Deus. Lição de terça-feira. Alegre-se sempre no Senhor. Pergunta número 4. Leia Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7. Como podemos experimentar a paz de Deus? Depois de reforçar a necessidade de unidade, Filipenses capítulo 4, versos 1 a 3, Paulo introduz um outro tema, alegrar-se no Senhor, Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7. Quantas vezes você já ficou preocupado com algo que por no fim desapareceu? Tão rapidamente como surgiu. Não foi por acaso que Jesus rapidamente nos aconselhou a não nos preocuparmos. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, capítulo 10, verso 19. Pedro reforça esse princípio ao declarar: lancem sobre eles todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Na verdade, o aumento dos problemas do mundo deveria nos encher de esperança, pois indica que a volta do Senhor está próxima. Mateus capítulo 24, verso 33, Lucas capítulo 21, verso 28 e Tiago capítulo 5, verso 8. A maneira de vencer a ansiedade em qualquer situação é apresentar tudo a Deus em oração, com fé. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Devemos confiar que nossas orações já foram ouvidas, mesmo antes de ver o resultado, pois Paulo nos orienta a orar com ações de graça. Além disso, ele usa a palavra súplica, grego desis, que se refere a momentos de grandes necessidades e urgência. Lucas capítulo 1, verso 13, Filipenses capítulo 1, verso 19, 1 Timóteo capítulo 5, verso 5, Tiago capítulo 5, verso 16. Nossas orações são apresentadas como pedidos, mas podemos ter certeza de que foram ouvidas desde que sejam feitas, segundo a sua vontade. 1 João capítulo 5, verso 14. Com essa confiança podemos descansar e ter paz, sabendo que tudo o que colocamos diante de Deus está sob o seu cuidado. Pergunta número 5. Como as passagens a seguir implicam nossa compreensão sobre paz de Deus? Salmos capítulo 29, verso 11. Isaías capítulo 9, verso 6. Lucas capítulo 2, verso 14. João capítulo 14, verso 27. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. A paz de Deus é algo que o mundo jamais poderá oferecer, pois vem da certeza de que recebemos o dom da vida eterna por meio de Jesus, nosso Salvador. Romanos capítulo 5, verso 1, versículo 6 a 23. Capítulo 6, verso 23. Essa paz transforma todas as áreas da vida e excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 7. Ela não pode ser compreendida apenas pela razão, como indica a palavra grega nous, ou mente, usada nesse verso. Pergunta no rodapé: como você explicaria a alguém que é experimentar a paz de Deus? É uma forma maravilhosa. É uma situação que não tem outra explicação. Lição de quarta-feira. Pense nessas coisas. A paz excede todo entendimento, também guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Nosso interior precisa de proteção. Curiosamente, Paulo usa em Filipenses capítulo 4, verso 7, uma metáfora militar ao falar de paz de Deus. O verbo grego porebo descreve a guarda de soldados protegendo uma cidade contra invasões. 2 Coríntios capítulo 11, verso 32. Atos capítulo 9, verso 24. Outro aspecto essencial da paz interior é viver em harmonia com a vontade de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei, para que eles não há nada que os faça tropeçar. Salmos capítulo 119, verso 165. Pergunta número 6. Leia Filipenses capítulo 4, versos 8 a 9. Que ações específicas são recomendadas?
Em Filipenses capítulo 4, versos 8 a 9, Paulo apresenta uma lista de 6 virtudes seguidas por um breve resumo delas em um incentivo para que os crentes sigam seu exemplo. Essa exortação final se encaixa bem no contexto grego-romano de Filipos, que havia uma forte enfoque tanto na virtude quanto no exemplo. No entanto, um dos destaques está nas virtudes bíblicas, que fica evidente pela ausência de 4 virtudes cardeais gregas: prudência, justiça, temperança e coragem. Número 1. Verdadeiro. Não por acaso a lista começa com a virtude central da Bíblia, a verdade frequentemente enfatizada por Jesus. Em verdade, lhes digo, em todo o Novo Testamento. Atos capítulo 26, verso 25, Romanos capítulo 1, verso 18, 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, Efésios capítulo 4, verso 15, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, Tiago capítulo 1, verso 18, 1 Pedro capítulo 22 e 1 João capítulo 2, verso 21. Número 2. O respeitável. O termo grego se refere a uma virtude pessoal. Compare com os outros usos em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 e 11. Tito capítulo 2, verso 2. Número 3. Justo. Essa virtude é definida pelo caráter justo de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 7. 4. Puro. Os pensamentos e as ações alinhados com a justiça que vem de Deus pela fé. 1 João capítulo 3, verso 3. Amável. Refere-se à beleza e harmonia vistas amplamente na criação de Deus. 6. De boa forma, traduzido também como admirável. Amável, cativante e gracioso. Para evitar qualquer interpretação equivocada, Paulo acrescenta 2 qualificações dessas virtudes, o que é excelente e digno de louvor. Filipenses capítulo 4, verso 8. São essas qualidades celestiais que devem ocupar nossos pensamentos, para remover qualquer dúvida ou erro de interpretação. Ele chama todos a praticar que aprendam, receberam, ouviram e viram. Filipenses capítulo 4, verso 9. Lição de quinta-feira, o segredo do contentamento. Pergunta número 7, leia Filipenses capítulo 4, versos 10 e 13 e 19. Que princípios Paulo revela para viver com alegria e contentamento? Quando passamos por circunstâncias extremas, fome, doença e perdas, começamos a refletir sobre o que realmente importa e a valorizar bênçãos que no dia a dia costumamos a menosprezar. É nos momentos que passamos necessidade, Filipenses capítulo 4, verso 12, que a fé mostra sua força. Nos momentos de abundância devemos sempre lembrar que não é nada garantido que tudo pode mudar num instante. Provérbios capítulo 23, verso 5. Jó e Paulo nos lembram, viemos ao mundo sem nada e assim partiremos. Jó capítulo 1, verso 21 e 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Veja algumas promessas da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos capítulo 23, verso 1. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mateus capítulo 6, verso 32. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 19. E acima de tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Talvez nunca compreendamos completamente o que significa tudo, mas sempre devemos buscar aquilo que está de acordo com a sua vontade. Muitas vezes, no entanto, nem mesmo pedimos aquilo que sabemos que ele deseja nos conceder. É por isso que Tiago 4,2 afirma: vocês nada têm, porque não pedem. Aqui estão algumas
coisas que podemos pedir com confiança, pois sabemos que estão alinhadas com a vontade de Deus. A salvação de um ente querido ou amigo. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 a 4. Coragem para compartilhar a fé. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Perdão quando confessamos e deixamos o pecado para trás. 1 João capítulo 1, verso 9. Força para obedecer aos mandamentos de Deus. Hebreus capítulo 13, versos 20 a 21. Amor por aqueles que nos tratam mal ou nos rejeitam. Mateus capítulo 5, verso 44. Sabedoria para enfrentar desafios. Tiago, capítulo 1, verso 5. Entendimento de verdade na palavra de Deus. João, capítulo 8, verso 32. Pergunta no rodapé. Como você lida com aquilo pelo que tem orado, mas que ainda não aconteceu? Ou talvez nunca aconteça. Quer dizer, a pessoa pede. E é no tempo de Deus. Se Deus acha que é melhor para você, ele vai realizar. Agora, se ele acha que não é bom para você, ele não vai realizar. Simples. Lição de sexta-feira. Estudo adicional. Apenas os que estão recebendo constantemente os novos primeiros de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária, à sua capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rende-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para o seu uso. Para o consagrado ombreiro, há um maravilhoso consolo em saber até que Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai à procura de uma nova provisão de graça necessária e saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar a outros. Ellen G. White, no livro Atos dos Apóstolos, página 36. Deus fez preciosas promessas para os seus filhos, sob condição de obediência fiel aos seus preceitos. Não existe sequer um obstáculo que ele não possa remover. Não há trevas que não possa afastar, fraqueza alguma que seja incapaz de transformar em poder, nenhum temor que não possa acalmar, nenhuma aspiração digna que não possa guiar e fortalecer. Não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demoramos o pensamento em nossas imperfeições, menos força terreno para vencê-las. Ellen G. White, para conhecê-lo, no livro Para Conhecê-lo, 6 de agosto. Então, povo de Deus, esse foi a lição número 7. Em Cristo, em Filipenses e Colossenses. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa palavra, a sua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!